Da educação no Brasil, porque em todo mundo existe todos esses programas em parceria para ajudar a construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais desenvolvido. Isso só é possível através da educação. Então eu vou passar rapidamente algumas matérias que saíram no jornal nos últimos tempos falando do estado e do estágio da educação atualmente no Brasil. Veja aqui, Ciro tem rotina de evasão escolar e alta repetência. Voltando, cai em matrícula nos ensinos fundamental e médio. 72% dos jovens têm preparação inadequada para enfrentar o mercado de trabalho. Qualidade da educação exige metas ambiciosas. Planejamento do uso da tecnologia, a chave para o sucesso. A formação docente é prioridade para o Ministério. Ser professor, uma escolha de poucos, de mãos dadas por uma educação melhor. Então, eu trouxe isso para refletir que nós temos hoje, realmente, um nível de educação comparado com outros países muito abaixo do esperado, mas, ao mesmo tempo, eu vejo cada vez mais um esforço de todos os setores da sociedade, do governo nos seus 3 âmbitos, federal, estadual e municipal, das organizações sem fins lucrativos e das empresas, de juntos construir uma educação melhor. Então a gente começa vendo muita notícia contando o nosso estágio atual, e é importante que a gente saiba e tenha consciência disso, mas também muitas soluções, e o governo, as empresas, a sociedade civil dando prioridade ao tema educação. Isso me deixa muito feliz. Há alguns anos no jornal, nós já comentamos isso em outros encontros do Todo Mundo, a educação só aparecia de vez em quando, né? Se falava pouco de educação. E eu acho que definitivamente hoje a educação está na agenda do país e é a prioridade. Então isso é muito bom. E onde entra o Todo Mundo e como a gente espera contribuir para a melhoria da qualidade da educação no Brasil? Nós sabemos que o Oi Futuro e o programa Oi Todo Mundo e os outros programas do Oi Futuro, sozinhos não vão fazer essa revolução e não vão construir nada sem a parceria. Então, o Oi Todo Mundo é um programa que tem como maior riqueza a comunidade virtual de aprendizagem. Então, nós definimos assim, o Oi Todo Mundo é um programa de inclusão digital. Por quê? Porque ele utiliza as novas tecnologias. Ele desenvolve soluções criativas, porque a tecnologia sozinha não vai fazer a diferença. Nós temos que agir em cima da tecnologia para oferecer soluções criativas. Nós trabalhamos, Todo Mundo é um programa de escolas públicas, estaduais, municipais e voltado para a educação pública. É para toda a comunidade escolar e utiliza os laboratórios de informática já implantados nas escolas, quer sejam os laboratórios oferecidos pelo Oi Futuro nas escolas piloto ou laboratórios dos programas do Info ou outros programas estaduais. Então também utiliza isso. E por último, a parte que eu considero mais importante de Todo Mundo, que são os ambientes virtuais colaborativos, a nossa comunidade virtual de aprendizagem. Por quê? Porque a troca de experiências que eu vejo hoje no Todo Mundo, ao longo desses 10 anos, ela é muito maior do que eu vejo em comunidades que não conectam o Brasil inteiro. Eu considero hoje Todo Mundo o único programa que conecta municípios, estados, Brasil inteiro para troca de experiências e para a realização de projetos conjuntos. Eu tenho acompanhado as comunidades e tenho visto a evolução dessa área no Brasil, com muito prazer, inclusive, e vejo surgir várias experiências em estados, municípios riquíssimas e que a gente tem a aprender. E o Todo Mundo pode ser um espaço onde cada um de vocês pode trazer a experiência que tem no seu município, no seu estado, na sua comunidade, para os outros estados e municípios, ou seja, um grande ambiente de troca de experiências e de disseminação de conhecimento aqui na educação brasileira de boas práticas. Aqui é a visão que a gente tem no Todo Mundo e que vai guiar todos os programas e todas as atividades que eu vou apresentar para vocês nesse novo estágio do Todo Mundo. Primeiro, a escola como espaço de desenvolvimento e aprimoramento para toda a comunidade escolar.
A gente enxerga muito a escola, não só a formação, a sala de aula, a formação importante no currículo, mas também a escola como integrador de toda uma comunidade. E o Todo Mundo sempre teve como veia principal o desenvolvimento de projetos comunitários. Quem está aqui desde o início lembra disso, já desenvolveu vários projetos, então a gente continua apostando nisso. Os ambientes virtuais de aprendizagem que vocês vão ter o prazer de, a partir de hoje, compartilhar experiências e utilizar um ambiente muito mais moderno, muito mais contemporâneo e mais simples do que aquele que o Todo Mundo antigo tinha. Então, isso é uma característica nova. A outra experiência, vocês vão ter também a oportunidade de conhecer, nós estamos trazendo para o ambiente do Todo Mundo experiências de outras secretarias que nós conhecemos, que são vitoriosas e nos tornamos parceiros. Eu queria aproveitar para apresentar para vocês aqui o Rafael Parente, que está aqui na minha frente. Levanta, Rafa, para eles te conhecerem. O Rafael é subsecretário do município do Rio de Janeiro e nós fizemos uma grande parceria, desenvolvemos a Educopédia, que é uma ferramenta maravilhosa que vai estar aqui nesse ambiente virtual e o Rafael vai falar disso para vocês mais à frente. Eu acho que eu mudei de página aqui. E o último item que a gente não quer perder de vista nunca é a parceria público-privada. Nós acreditamos que a educação é um assunto muito sério, prioritário para o desenvolvimento do país e, portanto, é um dever de todos os cidadãos, quer sejam o setor público responsável pela condução do processo, como o setor privado e a sociedade civil organizada. Então, as parcerias são fundamentais nesse projeto. Nós esperamos continuar com todos a partir de agora, cada vez mais presente. Então, agora vamos contar um pouquinho de história, que é a parte mais emocionante, O Todo Mundo, ele surgiu em outubro de 2000. Ou seja, o Todo Mundo ele é anterior ao eFuturo. Ele foi um projeto que surgiu dentro da empresa ainda, em 16 escolas. Na época, uma escola por estado, da área de concessão da Oi na época, e nós começamos a entender naquela época o que era isso, o que era ter um laboratório de informática. As escolas não tinham laboratório de informática. Quem que está aqui dessa época? Eu sei que a Marli está aí do Amazonas, que foi das primeiras escolas. Essa turma está aí desde 2000. E naquela época tinha um diferencial enorme, que era oferecer laboratórios, computadores. Por quê? Porque a gente nem conseguiria fazer nenhuma experiência se não tivesse uma infraestrutura adequada. Então, nós começamos laboratórios com 5 computadores. Era uma experiência pequena, em 16 escolas. Apanhamos muito para conseguir colocar isso funcionando, conseguir ter a manutenção adequada. Manutenção é um problema seríssimo quando a gente faz laboratório. Depois chegar com banda larga, ou seja, era um caminho diferente. Era um começo, era um pioneirismo. E quem estava lá, essa turma que está aí, lembra das dificuldades que nós enfrentamos. Então isso foi lá em 2000. Quando foi em 2001 é que nós começamos a montar uma comunidade para conectar as pessoas do projeto. Antes era no laboratório, e nós visitávamos o projeto. Tinha formação na parceria com a Universidade de São Paulo. Depois, só em 2001, quando nasceu o eFuturo, o Instituto, nós começamos a trabalhar com comunidades virtuais. Vocês começaram a se conhecer primeiro virtualmente. Eu sei que tem muita gente aqui que começou a se conhecer à distância, e eu lembro alguns encontros. Nossa, você existe mesmo? Todo mundo se abraçando como se conhecesse há anos. Então, isso começou mais ou menos em 2001. De 2001 a 2004, Todo Mundo cresceu muito. Foram 63 laboratórios. Nós começamos a realizar os encontros presenciais, e aí a gente viu a força que esse projeto tinha. Então, quando em 2004, ele maduro já, com uma metodologia, com formação à distância de professores, aí nós resolvemos realizar a primeira política pública. E o que a gente chama, Todo Mundo é um programa de política pública, mas quando chegamos em 2005, não eram mais só as escolas piloto, as 64 espalhadas pelos 16 estados, uma média de 5, 6 escolas por estado. Não, Pernambuco decidiu copiar o modelo do Todo Mundo e levar para todas as suas escolas. Então, isso para a gente foi um marco na época, conseguir ter um programa que, além de fazer experiência em poucas escolas, pudesse, de fato,
ter uma escala maior e se transformar em política pública. Eu não sei se tem alguém da Secretaria de Pernambuco aí que participou desse processo, né? No início foram super parceiros e a gente começou a migrar todo mundo para uma escala maior. Depois de 2005 a 2008, começamos a fazer mais parcerias, não só com secretarias estaduais e municipais também. Então, todo mundo foi crescendo, com muita dificuldade para a gente entender como saía de um projeto que você se relacionava diretamente com a escola, a equipe de mobilização, na época, parceria com a USP, e passava para um projeto onde você estava transferindo uma tecnologia educacional para uma secretaria, e essa secretaria ia difundir entre as suas escolas. Então, aí, Pernambuco foi importantíssimo para criarmos essa cultura. E aí, em 2009, foi um momento difícil, confesso para vocês, e quando eu lembro, me vem na memória. Por quê? Porque nós resolvemos avaliar os resultados do projeto e entender como seria a nova configuração do Todo Mundo dali para frente. E é um pouco do que vocês vão ver hoje. Mas a avaliação do Todo Mundo, ela foi uma avaliação bem sucedida, mas não alcançava ainda, apesar de todo o comprometimento, esforço do eFuturo e de todas as escolas e professores, o potencial que o projeto poderia ter. Por quê? Porque antes da gente conseguir fazer a formação, passar conhecimento, mobilizar a comunidade virtual, os laboratórios também tinham que funcionar. Então, muitas coisas que nós fomos aprendendo no caminho, que é essa parte, como é que você mantém a infraestrutura, como é que você mantém as escolas mobilizadas, num momento em que vários projetos acontecem, o professor às vezes não tem tempo, não é isso? De poder tomar conta do projeto, gostaria de participar, mas tem várias demandas. Então, todo mundo passou por essa reavaliação, entendendo quais foram todas as questões, uma a uma, são questões importantes, por isso eu estou dividindo isso com vocês, que fizeram com que o projeto acontecesse.